Ora, o vídeo de hoje tem o apoio da AOVO, que me enviou esta T1 Pro. É uma trotinete de entrada de gama que tem uma bateria de 36 volts, 10.4 amperes, tem um motor de 350 watts, quadro em alumínio. Quanto aos travões, disco atrás, à frente a travagem é eletrónica, ou seja, só tem aqui um manipulo para travar. Rodas de 10 polegadas, a carga máxima permitida são 120 kg, tem um peso de cerca de 15 kg e a velocidade máxima dela, eles dizem que é entre 25 a 30 km, ela vem limitada aos 25 km, aqui na Europa é o que nós temos. A autonomia anunciada é também entre os 25 e os 30 km, claro, dependendo das condições de utilização, do peso, do modo que vocês usarem. Tem 3 modos, eu já vos vou falar mais em pormenor. Agora vamos testá-la na estrada, há um bocado de vento, mas espero que vocês consigam ouvir bem. Vamos fazer aqui uma voltinha e testar aqui esta nossa trotinete, que tem uma particularidade bastante interessante para um modelo de entrada de gama, que é dupla suspensão traseira e dupla suspensão frontal, o que não é muito habitual numa trotinete de entrada de gama. Ora, vamos lá então aqui a iniciar aqui a nossa voltinha. Ui, já vi que os travões são sensíveis, ela trava mesmo, tem que dosear aqui o travão. Ela tem 3 modos de condução, vamos começar aqui pelo mais dócil. Portanto, pelo que eu vi aqui, o Eco só chega aos 10 km por hora, portanto é mesmo uma velocidade baixinha. Está uma grande ventania, não sei se o som vai ficar grande coisa, peço desculpa por isso. Portanto, eu vou aqui no Eco e no Eco realmente ele não passa dos 10, está aqui nos 10. Ela tem cruise control, se vocês ficarem a carregar fixo aqui no manipulo, no acelerador, ela tem cruise control. Estão a ver, ela mesmo aqui na descida, apesar de atingir velocidades mais altas porque vai a descer, não passa ali no mostrador dos 10 km por hora. Estão a ver, 10 km por hora, olha, já está em cruise control, ela apita quando vocês ficam fixos, tira aqui o dedo e ela vai, não passa aqui, agora vai em 9, 10, 9, 10, não passa disto. Bom, vamos parar aqui, eu não sei se vocês conseguem ver o mostrador, é um mostrador muito simples, portanto tem aqui a velocidade a que vocês vão, tem aqui o nível da bateria, que neste momento está no máximo, e tem aqui o modo de condução que vai em Eco. Vou agora mudar para o D de Drive e vamos ver a que velocidade a que ele vai. Bom, já se nota aqui no acelerador que ele responde mais rapidamente, 12, 13, 14, 15. Portanto, neste segundo modo, ela vai até aos 15, ficamos aqui, vamos carregar para ele ficar no cruise control, é isso, 15 km por hora, ela não passa dos 15 km por hora neste segundo modo. Tem aqui uma campainha manual, estão a ver, como as bicicletas antigas, agora vou em cruise control, 15 km, esta não será uma trotinete, como vocês já puderam ver, para atingir velocidades muito grandes, aliás, as velocidades serão todas agora, as legais serão todas os 25 km por hora, porque elas estão limitadas. Supostamente esta sem estar limitada andaria até aos 30 km por hora, mas vamos deixá-la assim. Bom, vamos agora experimentar o modo Sport. Supostamente é aquele, ele Sport até muda aqui o visor para vermelho, supostamente o Sport atingirá os 25 km por hora. E agora aqui também é subir, portanto convém mesmo pôr o Sport. Aqui ela não vai atingir já os 25 porque isto é muito íngreme. Neste momento ela vai nos 15, quando for mais plano é que ela conseguirá atingir os 25, vai nos 16, isto é mesmo muito íngreme, agora já tem cruise control, 17, vou deixá-la subir assim. Portanto, para subidas íngremes como esta, vocês têm mesmo que andar no Sport, porque os outros dois modos vão ser mais fracos. Aqui no Sport ela sobe perfeitamente bem. Vamos lá ver se ela consegue passar dos 17 aqui a subir. Não, ela aqui a subir, como é muito íngreme, não consegue passar dos 17. Mais lá à frente, quando já for plano, olha, 18, 19, agora já está a ficar menos íngreme, 20, vamos lá agora aqui acelerar, agora já não temos a subida, 21, 22, 23, 24, 25, portanto, modo Sport, 25. Portanto, bate aqui certinho, primeiro modo 10 km, segundo modo 15 km, terceiro modo, que é o Sport, 25 km. Como é que ela se porta aqui nestas estradas mais acidentadas? Ela até se comporta bastante bem. Como eu também disse inicialmente, ela tem algo que não é muito usual numa trotinete de entrada de gama, que é amortecedor frontal, duplo amortecedor frontal e duplo amortecedor traseiro, o que ajuda aqui nestes terrenos mais irregulares. Vou agora aqui apanhar um piso muito irregular mesmo, um empedrado agressivo.
para testar aqui o conforto dela. Vamos lá ver. Olha, aqui já se sente muitas vibrações, mesmo tendo os amortecedores. Este piso mesmo agressivo, vocês sentem aqui muita vibração. Mas é normal, este piso é terrível mesmo. Agora, relativamente à travagem, como eu vos disse, ela tem travão de disco atrás, à frente é travagem eletrónica. Vocês só têm aqui uma mana de travão, vou travar. Bom, eu estava com medo de carregar com muita força e me espetar. Não referi, ela tem luz de travagem traseira, quando vocês carregam ela fica a piscar. Infelizmente não traz indicadores de direção, acho que deveria ser uma coisa obrigatória em todos os veículos, infelizmente muitas não trazem. Traz aqui a luz frontal também, mas isso depois à noite vocês vão melhor ver como é que ela ilumina. Agora vamos aqui para o off-road, não será o veículo indicado para isso, mas faz, olha, ela porta-se bem aqui. É por aqui fora, ela tem pneus de 10 polegadas como eu vos disse, não são pneus insufláveis, não sendo uma máquina ideal para off-road, ela consegue o fazer. E a erva aqui está muito alta, vamos lá ver, mas ela até não se porta nada mal, hein? Para uma trotinete entrada de gama, e tem um preço fantástico, vocês vão ver à página da AOVO o preço a que está esta trotinete. E é mesmo fantástico o preço. Este terreno aqui é muito complicado para ela, tem altos e baixos e tem ervas muito altas, mas olhem, vejam bem que ela faz isto. Nunca pensei até que ela se portasse tão bem aqui neste terreno. Olhem, sempre aqui a dar, muito porreiro, porta-se melhor aqui em off-road do que eu pensei. Olhem, foi uma bela surpresa ali fora de estrada, dá para fazer assim uns carreirinhos muito porreirinhos. Estão a ver, ela tem um design até bastante interessante. Os acabamentos não serão os melhores do mundo, mas não está mal acabada para o preço que ela está, acho que está muito bem e oferece, como eu vos disse, a suspensão frontal e a suspensão traseira, que não é muito habitual neste tipo de trotinetes. Temos aqui a nossa luz frontal, que eu depois vou mostrar-vos à noite. Vou falar aqui um bocadinho da aplicação. A aplicação é esta Tuya e temos aqui a nossa T1 Pro e dá-nos aqui as informações básicas. Diz que está conectada, diz que tem neste momento 86% de bateria, diz que a viagem que estamos a fazer foi de 2.4 km. Temos aqui as funções de cruise, controle ativado, podemos ativar e desativar. Temos o headlight ligado ou desligado, também podemos ligá-lo por aqui. Vamos lá ligá-lo por aqui. Ligou, desligou. Zero start, para iniciar do zero, aqui vai no nível 3, neste momento, que é o Sport. E pronto, vocês podem controlar aqui, vocês têm aqui o mapa, sabem onde é que estão, têm aqui o odómetro e a viagem. O odómetro neste momento só tem 3.8 e o trip 2.4. A nível aqui da plataforma, para os vossos pés, as dimensões são razoáveis, não será das maiores plataformas do mundo, mas conseguem ir aqui de maneira confortável. Vamos lá testar aqui os travões, sem medo agora. Trava. Não serão os travões mais potentes do mundo, mas trava razoavelmente bem e vai também para a velocidade que ela atinge, para o peso dela que tem cerca de 15 kg, acho que é o suficiente, mesmo em Sport. Uma trotinete, como eu vos disse, entrada de gama, mas que já vos proporciona aqui uma autonomia razoável. A marca fala em 25 a 30 km, claro que se vocês andarem sempre em Sport, sempre a acelerar, sempre em subidas, a autonomia irá descer. Mas eu já andei aqui este bocadito, ainda nem se mexeu ali a barrinha da bateria, portanto acredito que pelo menos os 20 km ela conseguirá atingir, o que para quem faz percursos pequenos para ir para o trabalho, de casa para o trabalho, chega perfeitamente. Surpreendeu-me ali em fora de estrada, nunca pensei que fosse tão bom em fora de estrada. Ali naqueles terrenos ali acidentados, dá para fazer uns estradões, dá para fazer ali umas areias, umas terras batidas, sem muita dificuldade. Vamos fazer aqui mais uma travagem. Trava o suficiente. Não, como eu vos disse, não é os travões mais potentes do mundo, mas trava o suficiente. Ao preço a que esta trotinete está, o que oferece, acho que é muito bom mesmo. Vamos então aqui fazer o teste noturno
na nossa a ovo, está um bocado de vento, peço desculpa por isso, até vou usar o capacete da moto depois em andamento para colocar o microfone lá dentro, mas já estamos aqui de noite, vamos ver como é que é a iluminação, como é que ela se comporta também a andar na estrada à noite. Ora, vamos dar então aqui a nossa voltinha noturna, ainda não liguei as luzes, vou parar aqui para ligar as luzes. Vocês para ligar clicam 2 vezes aqui no botão e já tem a luz acesa. Dá para ver que tem aqui alguma luminosidade, não sei se vocês conseguem ver aí na imagem, não é uma luz super potente, mas abri o capacete, estou com calor, mas não, olha, dá para iluminar o caminho. Aqui também não é uma zona super escura, mas naquelas zonas mais escuras, em princípio dará para dar alguma luz para iluminar o caminho. Eu só espero não apanhar chuva, que isto está mesmo a ameaçar chuva, tem chovido. Vamos ver se eu me consigo safar sem apanhar chuva. À noite aqui o display vê-se bastante bem. Vou em modo Sport, ele fica nesta cor mais vermelha. Isto não são as zonas mais escuras, totalmente mais escuras, mas dá para ver a luz aí a iluminar para a frente. O piso também está um bocadinho molhado porque tem chovido, portanto é preciso ter atenção a travar. Vamos lá parar aqui. Estão a ver ali também o stop quando vocês travam. Vão ver aí, é bastante brilhante a luz, apesar de ser pequenina, tem uma boa iluminação. Aqui a traseira tem a luz de presença e quando vocês travam, como eu vos disse, ele começa a piscar. Bem, está uma ventania. Vou fechar o capacete. Trouxe o capacete da moto, que é para que vocês me consigam ouvir um pouco. Vocês podem ver também agora aí atrás a luz, como é que fica a iluminação. E quando eu travar, estou a travar agora, estão a ver? Ela fica a piscar. Ambas as luzes são bastante fortes, quer aqui a frontal, quer a traseira, portanto vocês à noite não vão ter problemas de visibilidade, ou melhor, não vão ter problemas em ser vistos. Apesar de ser uma luz pequenina, tem uma iluminação razoável. Eu acho que a única coisa que faz mesmo falta aqui é não ter piscas. Estou aqui a fazer estrada, exatamente para demonstrar que os carros vos conseguem ver à noite. Ver se eu consigo mudar de direção para aqui. Vamos lá embora. Isto não tem piscas, é coisa chata. Vamos agora aqui passar para o outro lado, aqui atravessar a linha do comboio. Já cá estamos do outro lado. Aqui umas zonas mais escuras. O farol dá perfeitamente para iluminar à noite. Portanto, se vocês quiserem ou se precisarem de andar à noite, não vão ter grandes dificuldades. E acho que já me safei da chuva, que eu também estava com medo de começasse a chover. Felizmente não começou a chover. E já conseguimos fazer aqui o nosso teste noturno à iluminação da nossa a ovo T1 Pro. Bom, chegamos aqui ao fim do nosso teste. Já testámos aqui a nossa a ovo T1 Pro, quer de dia, quer de noite, em diferentes situações, em estrada, em ciclovia, em todo o terreno. Uma trotinete, entrada de gama, como eu vos disse, que está a um preço extraordinário e a minha conclusão final é que está aprovadíssima. Para o que ela custa, para o que ela oferece, acho que vale muito bem a pena. Tem algumas particularidades difíceis de encontrar em trotinetes desta gama de preços, principalmente o duplo amortecedor frontal e traseiro, que dá uma grande ajuda para aqueles trajetos mais irregulares, para que vocês sintam algum conforto. Portanto, no geral, é uma trotinete que eu aconselho a quem tenha um orçamento reduzido, em quem queira fazer deslocações para casa-trabalho, deslocações pequenas. Esta trotinete serve perfeitamente. Pontos menos positivos que eu encontro aqui: talvez não ter piscas. Eu sei que muitas trotinetes nesta gama de preço não têm. Acho que é um item que deveria ser obrigatório em todos os veículos. Iluminação, como vocês puderam ver aqui à noite, eu acho que está aprovadíssima. A luz, apesar de não ser muito grande aqui à frente, dá uma iluminação suficiente à noite. A luz traseira também é muito forte, quer a de presença, quer a de stop, que vai piscando. Portanto, vocês não têm problemas em ser vistos pelos outros carros, pelos outros veículos que circulam na via convosco. É uma trotinete indicada, como eu disse, para aquelas deslocações pequenas de casa para o trabalho, cumpre a sua função de uma forma eficiente. Claro que se vocês fizerem percursos com inclinações muito íngremes, ela nas subidas vai ter um bocadinho mais de dificuldade, ou seja, vai subir, ela sobe, mas mais devagar. Portanto, se vocês não tiverem essa limitação, não há qualquer tipo de problema.
Quero agradecer mais uma vez à Ovo por me ter enviado esta trotinete para testar. Dentro da gama de preços que ela se insere, acho que será uma das melhores opções que estão aí no mercado. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, já sabem, deixem o like, vão à página da Ovo ver as características mais em pormenor desta trotinete e também outros veículos que eles têm lá disponíveis. Um grande abraço e até ao próximo vídeo.